Amados, hoje vamos retomando aí algumas atividades do nosso livro de Gênesis, que nós estamos aí durante esse tempo todo, nesse período de pandemia, e aproveitando inclusive para colocar essa sequência dos estudos desse livro. E nós estamos descobrindo muitas coisas interessantes. Hoje nós estaremos lendo o capítulo número 47, e esse capítulo é o capítulo que fala sobre aquilo que José desempenha lá no Egito, depois que o pai e os seus irmãos chegaram. Ou seja, nós temos aí sequência de eventos que vão colocar assim, realmente o propósito para o qual José passou por tudo aquilo que ele passou. É uma coisa impressionante, porque muitas vezes a gente passa por situações difíceis na vida e a gente não entende. A gente acha que Deus largou a gente, esqueceu da gente, mas o fato é que Deus ele está construindo uma história. São duas atitudes que nós podemos tomar perante aquilo que nos acontece, perante as contrariedades que nos sobrevêm. Ou nós reclamamos, xingamos Deus, culpamos o outro, culpamos sabe lá quem, e vivemos na murmuração. Aí nós entraremos no caminho do deserto. Caminho de 40 anos de deserto, como foi com o povo de Israel lá na jornada, que mais tarde nós poderemos ver, porque nós não estamos falando dessa história agora, mas esses 40 anos são simbólicos, é claro. Não sei quanto tempo que o Senhor nos deixa, vamos assim dizer, na pendura, aguardando. Ou a outra atitude é louvar a Deus, adorar a Deus, bendizer o seu nome, bendizer o fato de aquilo que você está passando, aquilo que você está vivenciando, aquilo faz parte do plano dele. Porque aí nós estamos cumprindo aquilo que está escrito em Provérbios: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe, se nós andamos desse jeito, nós vamos colher bênção atrás de bênção. Vamos lá, vamos para a história. Convido vocês que fechemos os nossos olhos para falar com o nosso Deus. Só vou terminar esse mate que está muito bom, por sinal. Quem não gosta, ou se você gosta, que bom. Mas se você não gosta, quem sabe tem algum chá, algum café, alguma coisa que você goste, fique bem, sempre à vontade. Saúde? Então vamos lá, vamos falar com Deus e pedir para Ele abençoar. Senhor, no nome de Jesus, nós chegamos à Tua presença e colocamos nossas vidas nas Tuas mãos. Colocamos esse livro de Gênesis nas Tuas mãos. Colocamos agora esse capítulo 47 nas Tuas mãos. Pedindo, Deus, que Tu nos fales, que Tu digas para a gente o que nós precisamos entender, o que nós precisamos compreender, baseado nesse capítulo número 47, livro de Gênesis. Senhor, fala conosco. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu agir, da Tua condução, da Tua guarida, da Tua proteção. Nós precisamos de tudo que Tu tens para nos dar. Aliás, se nós nos refugiarmos em Ti, nós estaremos no melhor lugar. Então é lá que nós queremos estar, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, repreendo todo o mal e toda operação de engano, toda manifestação do mundo das trevas. Eu ordeno que se tire e saia em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, gente. Capítulo do número 47, vamos fazer como nós normalmente fazemos. A gente vai lendo e pensando, meditando um pouquinho em cada um desses aspectos aqui da palavra do nosso poderoso Deus. Então, capítulo 47, versículo de número 1. José foi ver o faraó e lhe disse: meus pais e meus irmãos chegaram da terra de Canaã, trouxeram seus rebanhos, seu gado, e todos os seus bens, e agora estão na região de Gósen. José levou consigo 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Em que vocês trabalham? O faraó perguntou aos irmãos. Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores, como nossos antepassados. Viemos morar na terra do Egito por algum tempo, pois não há pastagem para nossos rebanhos em Canaã. A fome é terrível naquela região. Por isso pedimos sua permissão para morar na terra de Gósen. Então o faraó disse para José: agora que seu pai e seus irmãos estão com você, escolha qualquer lugar em todo o Egito para morarem. Deles o melhor da terra.
que vivam na terra de Gósen. Se você descobrir entre eles homens capazes, coloque-os para cuidar dos meus rebanhos. Aqui então nós temos aí algumas particularidades que nós vamos dar uma olhadinha. José chega no faraó e diz: olha, o negócio é o seguinte, meu pai e meus irmãos chegaram. Esse encontro com o faraó, com certeza foi um encontro assim memorável. Quem na sua vida poderia imaginar, né, se encontrar com o faraó? O faraó era a sumidade, era o cara mais poderoso que havia na terra naquela época. Era a nação, o reino mais poderoso que existia. E 5 irmãos de José foram escolhidos para tal propósito e fizeram ao monarca um pedido de que Gósen fosse designada para eles, porque eles eram pastores. Aí o rei concordou em estabelecê-los, né, onde eles quisessem, porque ofereceu para eles: olha, fiquem com o que vocês quiserem, o melhor do Egito será de vocês. Né? E ele também, o faraó, já aproveitou a deixa e disse assim para José: escuta, escolha aí alguns, né, dos melhores entre eles, aí, homens capazes, como diz lá no versículo 6, para ocuparem um cargo de responsabilidade, como os seus vaqueiros, porque o Egito gastava muito dinheiro, né, com gado, na criação de gado. E, inclusive, eles eram conhecidos por terem realmente gado de qualidade assim excepcional. E aí o faraó já, né, pediu a deixa para deixar algum deles lá com eles, afinal de contas. Nem todo o gado, claro, foi destruído na fome que estava acontecendo, até porque o Egito tinha comida, né? E assim, vamos seguir adiante. Versículo de número 7. Em seguida, José trouxe o seu pai ao faraó, né? E o apresentou a ele. E Jacó abençoou faraó. Quantos foram os anos que o Senhor tem? Perguntou o faraó. Jacó respondeu: tenho andado por este mundo há 130 árduos anos. Comparado à vida de meus antepassados, minha vida foi curta. Então Jacó abençoou o faraó novamente, antes de deixar a corte. Aqui tem alguns dados interessantes, né? O ponto alto da ocasião foi o momento em que José apresentou o seu pai idoso ao rei. Aí diz que Jacó abençoou o faraó, lá no versículo 7. A palavra muitas vezes é traduzida para saudou, né? No caso aqui é traduzida para abençoou, é Beirak, né? Ela aparece 2 vezes e é muito melhor traduzida como abençoou mesmo. Ou seja, naquele momento, o poderoso homem, né, do mundo se coloca com dignidade diante, né, do outro homem poderoso, que na verdade é um homem de Deus, né? Ou seja, o monarca ele se sujeita à bênção que Jacó tem para dar a ele. Ele, Jacó, sabia muito bem que ele era um representante do Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. E o que poderia ser mais óbvio, né, para ele, para Jacó, quem sabe, do que transmitir uma bênção desse Deus Todo-Poderoso, porque ele, Jacó, sabia que Deus era o Senhor absoluto do universo, não havia Deus maior do que este. Então, ele estava lá para abençoá-lo e cumprir, quem sabe, uma programação daquilo que Deus mesmo já tinha, né, pensado de acontecer. E aí, com sossego, com muita tranquilidade, ele abençoa, né, declara a bênção sobre o faraó. E Jacó então se torna um recipiente do agir de Deus e o faraó se torna o seu recipiente. Ali, essa entrevista entre Jacó e o faraó se verificou ali de maneira muito formal, né, com seus 5 filhos. Foi um negócio muito tranquilo, muito amigável. Mas uma coisa também que salta aos olhos aqui é que o faraó ele pergunta para Jacó qual que seria a idade dele, porque ele viu que Jacó era um sujeito assim, com grande velhice. E aí o Jacó diz assim: os dias, né, da minha peregrinação são 130 anos. Ali peregrinação, né, é gur. Um detalhe, os egípcios nessa época aqui, não viviam tanto tempo assim não. Eles viviam 30, 40, no máximo 50 anos, se muito. Então eles estavam diante de um sujeito com uma aparência muito de idoso, e isso realmente causou surpresa perante eles. E Jacó disse que a vida dele foi marcada por muitas peregrinações.
e comparada com a vida dos seus antepassados, seus pais, avós, etc., foi uma vida mais curta, foi bem mais curta. Aqui nós temos um lembrete muito interessante de que quando nós andamos na presença do Senhor, na bênção do Senhor, na obediência ao Senhor, o Senhor ele acrescenta anos de vida para nós. Isso é um fato. É claro que acontecem situações em que precocemente uma pessoa pode partir desse mundo, mas essa não é a rotina. A rotina para quem anda nos caminhos de Deus é longevidade. E um detalhe muito interessante, né? Existe um mandamento, né, de Deus que fala sobre isso. Honra teus pais, né, para que te vás bem, que vivas prosperamente e se prolongue os dias da tua vida aqui na terra. Interessante isso. Então, se você honra seus pais, saiba que também essa bênção recairá sobre a sua vida, sobre você. Então, honre sempre aos seus pais. Muito bem. Versículos 11 aqui, então, nós temos o seguinte. Deixa eu ver onde nós estamos aqui. José deu a seu pai e a seus irmãos o melhor que havia na terra do Egito, a região de Ramessés. Ramessés ou Ramsés é a mesma coisa. E os acomodou ali conforme o faraó havia ordenado. José também providenciou mantimentos para seu pai e seus irmãos em quantidades proporcionais ao número de seus dependentes, incluindo crianças pequenas. Aqui, Ramsés ou Ramessés é a mesma coisa que Gósen, tá legal? Mais tarde surgirá uma cidade chamada Ramsés. Então, quem sabe aqui nessa época ainda não havia essa cidade Ramsés, mas quando foi escrito o livro, já havia obviamente essa cidade. Então, o autor do livro ele trata essa região, a cidade ali, pelo nome da época que já existia. E é uma terra que fica na parte oriental do delta do Nilo. Era uma área assim que incluía o local da famosa cidade de Ramsés, numa geração posterior. Inclusive aqui, isso aqui é uma coisa importante para a datação, né, do Êxodo. Isso aqui ajudou os teólogos, vamos assim dizer, para saber mais ou menos quando foi a data do Êxodo. Ali diz que José sustentou seu pai, ou seja, essa palavra é Yekalkil, né? Ou seja, significa nutrir, sustentar, proteger. Ou seja, ele fez tudo isso. Nutriu, sustentou, protegeu, né? Cuidou do seu pai, dos seus irmãos, né? Para que eles pudessem viver com dignidade. E aí agora, interessante que agora no versículo de número 13 em diante, nós temos aí a maneira como José trata a questão do sustento, ou seja, a política econômica de José. Vamos dar uma olhadinha em alguns versículos, tá legal? Então, ali diz o seguinte: a essa altura, a escassez era tanta, que se esgotaram todos os mantimentos, né? E havia gente passando fome em toda a terra do Egito e Canaã. Com o tempo, vendendo cereais para o povo, José arrecadou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, e o depositou no tesouro do faraó. Quando acabou o dinheiro do povo, do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram implorar a José: não temos mais dinheiro, mas por favor dê-nos alimento, ou morreremos de fome diante dos seus olhos. José respondeu: visto que o seu dinheiro acabou, trago-me seus animais. Eu lhes daria alimento em troca. E eles entregaram seus animais a José em troca do alimento. José lhes forneceu mantimentos para mais um ano em troca de seus cavalos, rebanhos de ovelhas, bois e jumentos. Mas aquele ano chegou ao fim, e o ano seguinte o povo voltou para José dizendo: não podemos esconder a verdade. Nosso dinheiro acabou, nossos rebanhos e gado lhe pertencem, não nos resta coisa alguma para oferecer além do nosso corpo e das nossas terras. Por que morreríamos de fome diante dos seus olhos? Compre nossas terras em troca de mantimento. Oferecemos nossas propriedades e a nós mesmos como servos do faraó. Dá-nos cereais para que vivamos e não morramos, para que a terra não fique vazia e desolada. Assim, José comprou toda a terra do Egito para o faraó, e todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível. E em pouco tempo todas as terras passaram a ser propriedade do faraó. Quanto ao povo, José os tornou todos escravos, de uma extremidade do Egito à outra. Lembrar que escravo aqui não é o mesmo conceito de escravo, né? Aquele que é açoitado debaixo de chibatadas, né? Já trataremos disso também. Aí no versículo 22 diz assim: as únicas terras que ele não comprou foram as dos sacerdotes. Eles recebiam do faraó uma porção regular de mantimentos,
por isso não precisaram vender suas terras. Então José disse ao povo: hoje eu comprei vocês e suas terras para o faraó. Em troca, fornecerei sementes para cultivarem os campos. Quando vocês os ceifarem, 1/5 da colheita será do faraó. Fiquem com os outros 4/5, né? E usem como alimento para vocês e para os membros das suas casas e para as suas crianças. O Senhor salvou nossa vida, exclamaram. Permita-nos servir ao faraó. Então José mandou publicar um decreto que vale até hoje na terra do Egito, segundo o qual 1/5 de todas as colheitas pertencem ao faraó. Todas as terras dos sacerdotes não foram entregues ao faraó, né? Enquanto isso, o povo de Israel se estabeleceu na terra de Gósen, no Egito, e ali adquiriram propriedades e tiveram muitos filhos. E a sua população cresceu rapidamente. Vamos até o versículo 27. Aqui nós temos algumas coisas muito interessantes. Conforme, né, as condições da fome foram piorando, os egípcios eles começaram a passar reais necessidades. As escrituras dizem: não havia pão em toda a terra. Ou seja, as pessoas vieram até José à procura de alimentos para suas famílias, né? Quando o dinheiro se acabou, o que acontece? Lá no versículo 17, né? Aí o que eles fizeram? Eles tiveram que partir para o plano B, ou seja, tiveram que dar o gado, né, em troca dos cereais. E aí finalmente, quando também o gado acabou, eles tiveram que empenhar as suas terras e os seus próprios corpos para o faraó a fim de obter alimento. Versículo de número 19. Ou seja, assim, todas as terras do reino, com exceção daquelas que eram dos sacerdotes, passaram a ser propriedade do faraó. E um sistema feudal, né, foi se desenvolvendo aqui de acordo com o andar, né, da carruagem. Ou seja, o governo fornecia sementes para o povo, que cobrava 20% para si e 80% ficava para eles. Versículos 23 e 24 diz isso. Era uma situação desesperadora, mas o povo, na verdade, foi o próprio povo quem ofereceu esse tipo de contrapartida. Se vocês olharem, não foi algo, né, que o José lá e a turma dele sacanearam o povo e oprimiram o povo. Não existe esse tipo de situação aqui, não. Muito pelo contrário. O povo concordou, né, a fim de ter o que comer, e eles disseram assim para o faraó, para José: a vida o Senhor nos tem dado, seremos escravos do faraó. Versículo 25. A extrema conjuntura tornou necessária medidas drásticas. E assim, o Egito veio a ser servo do faraó e as suas terras se tornaram propriedades do Estado. Aqui, um lembrete interessante: isso aqui não é socialismo, não é marxismo, não é nenhuma filosofia de esquerda sendo desenvolvida, não. Aqui nós temos uma teocracia, ou melhor dizendo, nós temos aqui um socialismo, vamos assim dizer, que seja coerente e seja correto, porque o que nós vemos hoje nos nossos dias não é um socialismo correto e coerente. Esse sim, aqui é um socialismo correto, porque o povo, ele voluntariamente se doou para o faraó, junto com as suas terras, e eles ganhavam as sementes e ganhavam assim, portanto, né, o direito de ficarem com 80% da produção. Ou seja, eles ficavam com uma quantidade relativamente grande, né? E aí nós percebemos que esse tipo de coisa funciona, não o que nós vivenciamos nos nossos dias de hoje, o que é uma tristeza e é uma lástima. Mas o que eu quero deixar aqui com cada um de vocês é o seguinte: essa palavra, ela mostra que José era um sujeito muito equipado para gerenciar situações dramáticas, situações difíceis, de problemas, etc, etc. José tinha condições de fazer tudo isso. E por que ele tinha condições? Porque a vida dele estava sujeita aos pés do Senhor. Então, quando nós andamos nos caminhos de Deus, Deus nos dá sabedoria, Deus nos conduz, Deus nos dirige, né? Ele nos conduz, como nós falamos no começo, quando nós vivemos problemas e nós adoramos a Deus, nós estaremos nos colocando no lugar da bênção, que vai vir, em algum momento ela virá, pode demorar anos, mas ela virá. E mais ainda, à medida que nós andamos nos caminhos do Senhor, Ele nos dá sabedoria. Se te falta sabedoria, peça liberalmente ao Senhor, que Ele vai conceder para cada um dos que pedirem. Mas peça com fé, em nada duvidando, porque quem duvida é que nem uma folha, né,
que é levada ao vento de um lado para o outro. Ela não sabe para onde vai, porque ela não sabe para onde o vento sopra. Então, meu amigo, eu e você somos chamados a viver em fé, na obediência ao Senhor, nos caminhos dele, porque é lá que nós vamos ganhar bênção, proteção, cuidado e prosperidade. Prosperidade aqui eu me refiro não necessariamente a eu vou ter um monte de carro, um monte de terreno, um monte de... Não estou falando disso. Estou falando de uma vida, né, em que não nos falte nada para viver bem. Amém? É claro que para alguns o Senhor escolhe uma vida de sofrimento, de martírio, quem sabe, né? Não estou me referindo nesses casos. Cada caso é um caso diferenciado, porque nosso Deus, ele é um Deus multiforme na sua manifestação. Mas essa é a regra. Quando nós andamos no caminho do Senhor, ele vem e nos concede a sua alegria, a sua prosperidade, né? O seu cuidado, o seu consolo. Vamos orar. Se você sentiu tocado por essa palavra, né? Permita que Deus fale ao seu coração e quem sabe mude de comportamento. Quem sabe até hoje você estava reclamando, xingando, né? Descontente com a situação que você vive. A partir de hoje, toma um propósito, diga para o Senhor: eu vou te adorar, eu vou louvar e engrandecer o teu nome, mesmo que eu não consiga entender o que está acontecendo. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas nas suas mãos e clamamos e pedimos agora para que tu estendas uma mão poderosa de cura, de libertação, de restauração, de vida, de alegria. Repreendo todo o mal e ordeno que Satanás e toda investida no mundo das trevas seja removida na vida de cada um dos que estão ouvindo esta palavra. E eu declaro a vitória do Senhor Jesus, libertação, em nome dele, Jesus. Amém e amém. Fiquem na poderosa paz deste Deus maravilhoso. Amém.